nosso quadro Nos Caminhos da Primeira Região de hoje, vamos até Rondônia conhecer a lendária Estrada de Ferro Madeira Mamoré e mostrar uma decisão da Justiça Federal que determina a preservação deste patrimônio histórico do povo brasileiro. Saiba mais sobre as vagas para deficientes físicos nos concursos públicos. E o juiz federal Rodrigo de Godoy Mendes fala com a gente sobre os impactos sociais e econômicos das decisões judiciais. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. O quadro Nos Caminhos da Primeira Região desta semana nos levou até Porto Velho, em Rondônia. Conhecer a região significa mergulhar em pelo menos 100 anos de história e conhecer os fatos relacionados à construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ferrovia construída pelo Brasil em troca da anexação do estado do Acre, que pertencia à Bolívia, ao território brasileiro. Em recente decisão, a Justiça Federal de Rondônia condenou a União, o Estado e o município pela falta de cuidado com o patrimônio histórico da ferrovia, situação que se agravou depois da enchente de 2014. Confira na reportagem. Vamos voltar nos trilhos do tempo e viajar pela lendária ferrovia Madeira Mamoré. Tudo começou com a necessidade da Bolívia vender a produção de borracha no mercado internacional. O único caminho possível era pelos rios Madeira Mamoré, onde muitos navios naufragavam. Uma das razões da construção da ferrovia Madeira Mamoré é que o trecho entre Guajará-Mirim e Porto Velho possui 20 cachoeiras. Outra dificuldade para a navegação está relacionada ao clima da região. Em dezembro, os rios secam. Em fevereiro, a mesma área estará toda coberta pelas águas. A primeira tentativa de construir a ferrovia foi em 1869, quando a empresa Public Work chegava neste pequeno povoado de Santo Antônio. O que era um sonho de fortuna para estes trabalhadores ingleses se transformou num pesadelo. Atacados pela malária, varíola e os índios, a empresa abandonou a Amazônia sem um único quilômetro construído. Em 1878, uma nova tentativa. Uma empresa americana trouxe técnicos qualificados e equipamentos. Também foram derrotados pelas doenças, mosquitos e a umidade da floresta amazônica. Um ano depois, os americanos estavam falidos. A Baronesa foi a primeira locomotiva trazida para a Amazônia. No dia 4 de julho de 1868, ela percorreu 6 quilômetros da ferrovia Mamoré. Em agosto de 1879, quando a companhia PT Collins paralisou as obras, a locomotiva foi abandonada. Em 1912, a velha locomotiva foi restaurada e hoje faz parte do Museu Madeira Mamoré, em Porto Velho. Somente depois de 2 tentativas frustradas, um acordo entre o Brasil e a Bolívia previu a construção da ferrovia. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré é a certidão de nascimento do estado de Rondônia. Por quê? Porque é a partir da Estrada de Ferro Madeira Mamoré que surge Porto Velho como município e também cria-se uma comunidade no outro polo da ferrovia, que era Guajará-Mirim. Então foram os 2 primeiros municípios do futuro território federal do Guaporé, depois Rondônia e depois Estado de Rondônia. Então é a partir dessa estrada de ferro que começa essa saga dos pioneiros, que é o Estado de Rondônia, que é jovem, mas tem uma história belíssima. Você procura em outros estados da federação um estado que seja jovem, mas que tem uma história belíssima. I speak a little English because I learned
It was my father and my mother at home. A família do seu Dionísio veio da ilha de Granada. Assim como milhares de trabalhadores do mundo todo chegavam à Amazônia em busca do Eldorado brasileiro. Eles contratavam as pessoas de mão de obra especializada. Ele não importava se fosse alemão, se fosse americano, queria pessoas de mão de obra especializada. Representantes de 42 nações participaram da construção da madeira mamoré. A influência maior na cultura da região foi dos ingleses. E tinha uns costumes aqui, quando morria assim, um da ilha, morria uma pessoa, aí saía todos os homens, tudo de preto, aquela cacimeira inglesa, as senhoras de vestido branco, com chapéu, tudo. E esse costume foi transferido até para os índios. Você vê nas fotografias, feitas ainda por Dana Merrill, que existia índios vestidos com casimira e faziam questão de imitar os ascendentes, vamos dizer assim, as pessoas com maior poder aquisitivo e intelectual da época da madeira mamoré. A formação étnica, principalmente da capital Iguajará-Mirim, tem tudo a ver com essa ferrovia. Você encontra descendentes de gregos, de espanhóis, de portugueses, de alemães, de italianos que vieram trabalhar na estrada de ferro. E especialmente o que eles chamam, assim, genericamente de barbadianos, as populações que vieram do Caribe. Em 1º de agosto de 1912, a ferrovia foi finalmente inaugurada, custando 28 toneladas de ouro ao governo brasileiro. Com o declínio do comércio da borracha, a ferrovia passou a operar com prejuízos e, em 1972, foi desativada pelos militares. Em janeiro de 2014, uma enchente histórica do Rio Madeira muda a paisagem de Porto Velho. O nível do rio atingiu quase 20 metros, deixando um rastro de prejuízo e destruição. O patrimônio histórico da madeira mamoré foi atingido e o poder público não fez nada para recuperá-lo. O caminho foi recorrer à justiça, que determinou a catalogação do acervo histórico, limpeza e recuperação das locomotivas atingidas pela enchente. O restabelecimento do status quo ante ao ajuizamento da ação, ou melhor, a enchente. Devolver as locomotivas devidamente limpas, devidamente lubrificadas, nos seus devidos lugares. A sentença exorta essas autoridades a responsabilidade delas de fazer funcionar esta ferrovia. Em caso de descumprimento da sentença, o município de Porto Velho, o estado de Rondônia e o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estarão sujeitos ao pagamento de multa de R$100 mil. Já a União pagará uma multa de R$500 mil. Mas a história da madeira mamoré não passa. Está presente nas ruas de Porto Velho, nas 3 caixas d'água, símbolo da cidade, nas casas, nos museus e, sobretudo, na memória dos antigos ferroviários. God save our gracious King, all happy and glory, God save the King. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira mamoré. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira mamoré. Veja depois do intervalo. Juízes federais que participam do curso de formação em Brasília são treinados para realizar audiências de conciliação. Já voltamos. O tema de reflexão do nosso espaço da Universidade Corporativa é a destinação de vagas para portador de necessidades especiais em concursos públicos. Confira.
A lei, ela nos diz que 5% é o mínimo que deve ser reservado em cada concurso público para portadores de necessidades especiais e o máximo são 20%. Ela nos diz também que se não houver uma quantidade suficiente de vagas para que pelo menos uma vaga seja destinada ao portador de necessidades especiais, tem que haver um arredondamento do número de vagas para que uma seja destinada ao portador de necessidades especiais. Como que se faz esse arredondamento? A lei não nos diz. Em que posição que deve tomar posse o deficiente físico, a lei também não nos diz. Ele deve tomar posse em primeiro lugar, ele deve ser o primeiro a tomar posse. Se houver apenas uma vaga, ele deve tomar posse nessa única vaga. Se houverem 2 vagas, ele deve tomar posse na segunda vaga. A lei silencia a respeito disso, assim como ela silencia a respeito de em que proporção e a partir de quando deve ser feito esse arredondamento de vagas. O que acontece? A jurisprudência do Tribunal Regional Federal, nesse sentido, ela foi pioneira e estabeleceu uma série de parâmetros que depois foram corroborados pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, o que se segue nesse sentido, então? Se a gente tem um concurso para cadastro de reserva, não existe nenhuma vaga, as vagas vão surgindo na medida do tempo de validade do concurso. Quando que se faz o primeiro arredondamento? Tomou-se como parâmetro os 20% que são o máximo da lei. Se você tivesse 20% de vagas para deficiente físico, o que aconteceria? Quando surgisse a 5ª vaga, você poderia fazer o arredondamento da primeira vaga para deficiente físico, porque se você somar 20%, você vai ter 20% uma vaga, 40% 2 vagas, 60% 3 vagas, 80% 4 vagas, 100% 5 vagas. O que significa que a cada 5 vagas, o máximo de 20% você pode dar uma para deficiente físico. A partir desse parâmetro, o que acontece? Se você tem um mínimo de 5% de vagas para deficientes, que é o que acontece na maioria dos concursos, o primeiro deficiente toma posse na 5ª vaga e depois o segundo deficiente tem que esperar surgirem mais 20 vagas para ele tomar posse na vaga seguinte. Mas isso quer dizer que o deficiente sempre vai tomar posse na última vaga? Não necessariamente. Ele vai tomar posse segundo a nota dele, dependendo da nota dele comparada com os colocados da lista geral. Se ele tirou o primeiro lugar como deficiente físico, não significa que ele tenha tirado o primeiro lugar na lista geral. Agora, se a nota dele foi a maior, mesmo na lista geral, ele toma posse em primeiro lugar. Ele não tem que ficar esperando surgirem 5 vagas, ele não tem que ficar esperando surgir uma 20ª vaga ou alguma coisa do gênero. Agora, se a nota dele foi inferior à nota das pessoas na lista geral, sim, aí ele vai ter o direito de tomar posse na primeira vaga destinada a deficiente, que provavelmente vai ser a última das vagas a serem chamadas. A respeito de concurso público para deficiente, se não houver nenhum aprovado no concurso, as vagas que tiverem destinadas a deficiente vão ser todas revertidas para a listagem geral. Era o que a gente tinha no momento a respeito dos deficientes físicos. Até uma próxima. Juízes federais substitutos aprovados no 15º concurso do TRF da Primeira Região passam por curso de formação na Escola de Magistratura Federal do Tribunal em Brasília. A conciliação foi um dos assuntos abordados no encontro. Para conhecer a realidade de perto, os magistrados colocaram a mão na massa, realizando suas primeiras conciliações. Foram 16 módulos, totalizando 589 horas-aula e diversos temas abordados. Assim foi o curso de formação inicial de juízes federais substitutos. Os novos magistrados puderam acompanhar diferentes assuntos relevantes para a magistratura. Os participantes tiveram, por exemplo, um dia dedicado à conciliação e mediação. Eles assistiram à palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro, sobre essa alternativa de solução de conflitos. E ele destacou que a conciliação pode ser uma forma de evitar a entrada de novos processos na justiça, diminuindo assim a crescente demanda de ações. O judiciário sofre uma crise de quantidade de processos e de demora para a solução dos conflitos. A mediação e a conciliação vão permitir com que tenhamos
uma redução do número de processos e, o mais importante, uma redução com qualidade, porque a resposta dada numa mediação ou numa conciliação é a resposta de quem sofre os dramas do conflito. E essa resposta tem o melhor resultado quando é produzida por esses que estão no conflito. Então, uma justiça mais célere e mais eficiente. O diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, desembargador João Batista Moreira, também fez questão de lembrar, ao abrir os trabalhos, que a conciliação é um dos temas mais importantes no currículo do curso. Há um lugar de destaque no novo Código de Processo Civil para a mediação e a conciliação. E esta é a ideia que deve inspirar especificamente o curso de formação de juízes, para poder saber aplicar essas técnicas que são a ideia atual e penso que é a ideia do futuro também. E os novos juízes puderam também colocar em prática tudo isso. Eles fizeram conciliações na seção judiciária do Distrito Federal. Na ocasião, foi possível resolver, por exemplo, o problema de Lilian Gomes, que já se arrastava há mais de um ano. A filha dela tem epilepsia e a condição da pequena Ana Carolina impede a mãe de trabalhar. Por isso, Lilian pediu um amparo assistencial, mas a solução só veio agora. Eu acredito que, como disseram para mim, não desiste, né, pela minha necessidade. Então, não desisti. Então, graças a Deus eu consegui, deu certo. Sai daqui feliz. Feliz. Poder tratar, cuidar dela com essa ajuda do INSS agora, que o INSS deu direito a ela. Para a juíza Fernanda Martinez, que participou desta conciliação, o sentimento foi de dever cumprido. Para a gente que é juiz, é muito gratificante fazer a conciliação. É porque, atualmente, no atual estágio do poder judiciário, a gente sentencia, mas demora muito para efetivar o direito em si, para ver aquela pessoa receber o seu benefício, como no caso aqui. Eu poderia, no caso aqui, a gente poderia sentenciar, de repente poderia acontecer um recurso, mas a pessoa ia começar a receber esse benefício, sei lá, daqui um ano e meio, de repente. Então, ia demorar muito para você ver a justiça sendo feita na prática. E a conciliação a gente consegue ver agora, instantaneamente, né? Então é muito gostoso, assim, até a parte... encheu o olho dela de lágrimas, assim, foi bem gostoso olhar e ver que ela ficou feliz, assim. Durante os 2 dias de mutirão, cerca de 400 audiências foram realizadas. A ideia era solucionar de forma rápida e satisfatória questões previdenciárias e processos envolvendo financiamentos. E o resultado foi bastante positivo. Em todos os continentes, está estatisticamente comprovado que as soluções conciliadas têm uma efetividade maior. Cumprem-se as ordens, cumprem-se as decisões, os acordos de maneira muito mais célere e eficiente do que se a lide for julgada, for heterocomposta pelo magistrado. De maneira que, como nós temos um compromisso constitucional com a eficiência, essa é a nossa intenção, eficiência nas decisões judiciais. A formação hoje dos novos magistrados passa por aí. Nós estamos tentando demonstrar que a litigância não leva a lugar nenhum. E nós temos que colocá-los para que eles tenham essa consciência, essa cultura da conciliação. Além deste tema, os novos magistrados tiveram um módulo dedicado ao tema plantão judicial. Foi abordada a questão da atuação de urgência nas matérias penais. É um tema com uma regulamentação por atos normativos dos conselhos, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal e por parte do próprio tribunal. Então, assim, é muito importante que os colegas magistrados que vão entrar em exercício em breve já estejam bem familiarizados com esses atos normativos, para facilitar a atuação nessas situações de plantão que são normalmente situações que exigem uma pronta resposta, O curso de formação inicial de juízes federais substitutos foi promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, a SMAF. Depois do intervalo, eu converso com o juiz federal Rodrigo de Godoy Mendes sobre os impactos sociais e econômicos das decisões judiciais.
federal Rodrigo de Godoy Mendes é o coordenador do módulo Impactos Sociais e Econômicos das Decisões Judiciais do 2º curso de formação inicial de juízes federais substitutos, aprovados no 15º concurso do TRF da Primeira Região. Bem-vindo ao Interteor, doutor Rodrigo. Muito obrigado. Um dos temas abordados, esse impacto econômico das decisões judiciais, acontece muito nos pequenos municípios, quando o Juizado Especial Federal chega nesse município. De que forma há um reflexo econômico com essas decisões? Bom, quando há, por exemplo, um juizado itinerante, nesses municípios mais distantes dos grandes centros, o impacto tanto social como econômico, é muito forte. Vamos supor, cada benefício, são milhares de ações que são ajuizadas e julgadas naquela ocasião. E cada benefício que é concedido tem o valor, no mínimo, de um salário mínimo. Então, dá para imaginar a quantidade de valores, né, que assim que os benefícios são implementados pelo INSS, que são jorrados para aquele município todos os meses. E esses valores ficam alimentando aquela economia durante décadas. E faz muita diferença na vida do cidadão. Às vezes, esse pequeno benefício de um salário mínimo, por exemplo, uma pessoa que não tem nada. Exatamente. Para uma pessoa que não tem nada, às vezes, aquele benefício de um salário mínimo representa anos de sobrevida daquela pessoa, tanto daquela pessoa como de alguns membros da família. Então, realmente, por isso que às vezes se diz, né, que uma causa do juizado, apesar de o valor econômico dela ser mais reduzido, o impacto na vida de uma pessoa, às vezes, é muito maior do que uma ação que envolve alguns milhares de reais e que tramita numa vara civil. E é importante destacar que o recurso que o cidadão recebe no Juizado Especial Federal não está vinculado a nenhum programa social de governo nenhum, ou seja, é um direito do cidadão. São direitos decorrentes de lei, né? E, normalmente, essa pessoa, provavelmente, em tese, ela já tentou obter esse direito do poder público, do INSS ou da Caixa Econômica, no caso da Justiça Federal, e teve indeferido aquele benefício. No Juizado Especial Federal, o cidadão não precisa nem de advogado para encaminhar sua ação. Agora, infelizmente, a gente sabe que há situações em que eles estão sendo cobrados por advogados desonestos. Como que o senhor vê essa situação? Na verdade, já há algum tempo há diversas notícias, né, de vários juízes que relatam suas experiências, que alguns advogados, felizmente a minoria, eles incluem nos seus contratos, os contratos de honorários com essas pessoas que são normalmente mal instruídas, pouco instruídas, colocam honorários que são um pouco excessivos. Então, nesse sentido, eles conseguem, posteriormente à concessão do benefício, ao trânsito em julgado da ação e implantação do benefício, ficar com uma grande parte dos valores daquele que seria o direito do beneficiário, que trabalhou toda a sua vida e está ali conseguindo aquele benefício. Com relação também que aborda muito a questão econômica, vamos falar da judicialização da saúde, que é quando o juiz decide, digamos que favoravelmente, a liberação de um medicamento de alto custo para um único paciente, às vezes uma situação também difícil, mas muitos outros pacientes, às vezes de um município pequeno, ficariam sem esse recurso. Como é que é essa dificuldade, às vezes, para o juiz tomar essa decisão? Com base em que beneficia um paciente ou beneficia a coletividade? Como que o senhor vê essa questão? Essa é uma questão das mais difíceis que existem para o juiz decidir, e eu acho que vai ser desde o início até o fim da carreira dele, porque está envolvendo a saúde dos cidadãos. O objetivo aqui foi
dar informações aos juízes, informações, relatos, experiências que eles não obteriam. O nosso enfoque foi dar o maior número de informações para o juiz, para que ele forme o seu próprio convencimento em cada vez que for a ele distribuída uma ação desse tipo. Por isso, tivemos a preocupação de trazer aqui experiências de juízes, de médicos que trabalham muito com esse assunto. Enfim, foi dar o maior número de informações, porque normalmente o juiz, principalmente os novos juízes que às vezes vão para municípios distantes, e isso se repete também nas capitais, ele pega um processo normalmente muito mal instruído, e com poucas informações somente de um lado, da parte autora, alimentada pelo advogado da parte autora, e que normalmente disse que aquela pessoa está precisando, vamos supor, de um medicamento, que é o único possível naquela situação e que é urgente, e o juiz fica nesse dilema. Ele decide normalmente, muitas vezes, no escuro, com base em informação de uma das partes. E teria como se criar um corpo técnico, digamos assim, de médicos, de cientistas, com essa informação que o juiz não detém, porque a gente sabe que também tem o lobby dos laboratórios para a liberação de certos medicamentos. É o que se está começando agora, um grande trabalho nesse sentido, até por determinação do CNJ, que formam grupos em vários estados. Por exemplo, no estado de Minas Gerais já tem um grupo lá do Hospital das Clínicas, que um núcleo de estudos nesses medicamentos de alta tecnologia, que fazem uma série de pareceres, né? São notas técnicas, com base em pedidos de juízes, tanto juízes estaduais como, em alguns casos, também de juízes federais. Há um convênio atualmente com o Tribunal de Justiça de Minas e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região também está em vias de firmar esse convênio, em que em cada medicamento, principalmente esses medicamentos novos que começam a ser solicitados ao Poder Judiciário, que haja esse estudo, um estudo até enxuto, que demonstre se o remédio é eficaz, para o que ele é eficaz, se já não há um outro medicamento aprovado pelo SUS e que o SUS fornece regularmente, que atende à mesma finalidade. Então, sim, é uma série de informações de pessoas que estão equidistantes das partes, que podem propiciar ao juiz uma melhor tomada de decisão. Obrigado, doutor Rodrigo, pela sua participação em nosso programa e volte sempre. O Inteiro Teor fica por aqui. Confira nosso programa no portal do Tribunal. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Até um próximo encontro.